Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Entendeu essa frase? Vamos ler com calma, novamente. Palavra. Não é tolo aquele que abre mão, larga a mão, deixa para lá, sabe? Não leva em consideração, ou não tem como precioso, como valoroso, aquilo que ele não pode reter. Para ganhar aquilo sim que ele não pode perder. Que maravilha! Um servo de Deus, abençoado de uma vida maravilhosa. E a Bíblia também tem muitas lições para nós sobre isso. Sabe, quando Jesus nos diz ali que aquele que perder a sua vida, ganhá-la, né? A salvação, é uma matemática doida essa de Cristo, né? Contraditória, né? Perder para ganhar. Mas o missionário Jean Elliott e tantos outros, e nós também, embora não aceitando, nós observando isso é real. É perder para ganhar algo que não podemos perder. Perder algo que a gente não pode reter. E quantas preocupações do futuro, quantas pessoas adoecidas pela ansiedade, não é? Pela depressão, quantas doenças emocionais, com medo do futuro, do que vai acontecer, sendo que ele não pode. Você tem poder para mudar algo amanhã? Algo hoje? Você não tem. Então, abra mão disso. Abra mão. Porque você vai ganhar a paz de Jesus Cristo, que excede todo o entendimento. Porque quando você vida, o Espírito Santo se afasta de você. Sabia disso? Porque é como você estivesse dizendo para ele, não vou te dar ouvido, não, você não consegue. Aí eu tenho que dar. Tem que dar tudo certo amanhã, porque amanhã eu vou fazer. Se acontecer, oh, meu Deus, estou com medo de se acontecer. Ao Espírito Santo, minha filha, olha o que eu estou te dizendo. Olha o que a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Olha, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que você não tenha tudo, nada vai te faltar. Fique calma, fique. Não. É como se você dissesse assim, não dá. Para, Espírito Santo, para, cala a boca. Eu preciso ficar com a minha ansiedade, eu preciso segurar aqui a minha ansiedade. Eu preciso segurar aqui o medo do futuro, do meu futuro. Eu preciso segurar aqui. Você não sabe o que está acontecendo? Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe de nada. Não. O que eu estou passando é sério demais. Eu estou retendo aqui. E você não pode fazer nada. E amanhã vai acontecer aquilo que você mais temia. Não é isso que a própria palavra de Deus fala? Aquilo que eu temia, o mal que eu temia, esse veio sobre mim. Entendeu? Exatamente. Jó. Para de reter aquilo que você não tem poder, que você não pode, para você ganhar algo sim, que você não pode perder. Tá certo? E é isso que nós vamos ler essa noite. Eclesiastes, lá no capítulo 3, versículo 6, não é esse que nós vamos ainda não, irmão, só estou comentando. Diz o seguinte, tão conhecido, né? Tempo de ganhar e tempo de perder. A gente só quer ter tempo de ganhar. A gente não é bobo, né? A gente só quer ganhar. Ninguém quer perder. Nós só queremos o tempo de ganhar. Mas é duro ler aquela palavra. É tempo de amar, tempo de abraçar, tempo de afastar. Meu Deus. É tempo para tudo. Não é? A gente só quer o tempo de ganhar. Só que nós vamos aprender hoje que com Cristo, o perder é ganhar. Nós precisamos perder para ganhar em Cristo Jesus. Amém? O apóstolo Paulo, ele nos dá uma lição tremenda, né? Ele diz assim, lá em Filipenses, né? Ele fala assim, que ele sendo hebreu dos hebreus, com credenciais altamente respeitadas e impecáveis. Ele tinha credenciais impecáveis. Quem conhece a história de Paulo sabe disso.
Mas ele disse que ele abriu mão. Que tudo aquilo, todo aquele título que ele tinha, toda aquela honraria que ele tinha como cidadão romano, né? Tudo aquilo, aqueles homens todos sob seu comando, aquela honraria toda, ele podia ir vir, podia mandar, ele tinha poder sobre a vida e a morte. Matava cristãos assim adoidados, quem não estivesse de acordo com o que ele entendia que era de Deus, ele matava, perseguia. Tal era o poder de Paulo. Tal era a honraria de Paulo diante de imperadores da época. Os títulos que ele tinha, as línguas que ele falava. Sabe o que ele diz? Tudo isso é escória, é lixo. Tudo isso é lixo, eu abro mão de tudo isso para ganhar Jesus Cristo. Quantas brigas hoje por um título, não é? No trabalho, então, meu Deus, quanta inveja, quantos ciúmes. Quantos ciúmes. Por conta, com medo de você ser promovida no lugar dele, no lugar dela, e sabe, e passa rasteira, e faz fofoquinha, e vive daqui, Meu Deus. É triste. E título pequenininho, viu? Não é? Não chega aos pés dos títulos que Paulo tinha, não. E essas pessoas não querem abrir mão disso aqui. Não querem. E não estou falando de gente lá fora, estou falando de gente aqui de dentro. Da igreja do Senhor. A igreja em geral, tá? Na igreja Batista Voz de Cristo. Toda a igreja, todo aquele que se diz cristão. É esse que Cristo exorta. É esse que Cristo chama a atenção. Que Cristo quer vê-lo. Perder para ganhar. Muito mais do que aquilo que você pede, do que você imagina. É isso? Agora sim, vamos entrar no texto? O texto desta noite está em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 25, a partir do versículo 1 até o 9. É todo o capítulo, mas nós vamos nos deter só até o versículo 9. 2 Crônicas, capítulo 25, a partir do versículo 1. Todos acharam? Maravilha. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou a Judá, e eu vou ler aqui porque ali está dando reflexo, no versículo 5. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo o Judá, de Benjamim, e os numerou de 20 anos, e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões, valentes, por 100 talentos de prata. Porém, o homem de Deus veio a ele, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso.
Esse é o tema desta noite. Mas, com I, tá? Mais, aditivo, muito mais, tem o Senhor para te dar do que isso que você deseja, do que isso que você está lutando para obter. Amém? Amém. Você crê? Amém. Mas tem o Senhor para te dar. Ok? Amados, para resumir a história de Amazias, porque o capítulo 25 é longo, Amazias, como a maioria dos reis de Israel, e a maioria dos reis, a história dos reis, vocês sabem que é uma história triste de desobediência, de idolatria, de quedas, de altos e quedas, de desobediência, de ganância, de corrupção, de afastamento da presença de Deus, enfim. Amazias, ele começou bem, ele teve boas intenções. Só que ele tinha aqueles altos e baixos, sabe? Às vezes, não tem cristão assim, que fica altos e baixos, né? Hoje está poderoso, hoje está... Eita, nós, e está no manto, né? Que, como dizem, né? E está lá, sapatinho de fora, amanhã está down. Ó vida, ó dor, né? Hoje eu obedeço ao Senhor, estou com o Senhor para tudo e vamos guerrear, e o Senhor é o meu general e tal, para tudo, amanhã não. Amanhã está deixando Deus do lado. Está seguindo os seus próprios pensamentos, os seus próprios conselhos, não é assim? Assim era Amazias. Assim era Amazias. Mas um rei de Judá, que se afasta da presença do Senhor. E Deus falando com ele, eu serei contigo. Mas ainda assim ele prefere desobedecer a Deus. Ele vai então pega os homens de Judá, soldados aptos, para ajudar na guerra contra os edomitas. Aí o Senhor chega e fala para ele, você não vai. Leva um profeta e fala assim, você não vai, porque eu não sou com aqueles homens. Eu vou com você, eu vou te ajudar. Não leve aqueles homens. Mas Amazias, ele não quer abrir mão daqueles 100 talentos, daquele dinheirama todo que ele deu para aqueles homens. Ah, mas e aí, eu vou perder? Amados, que hominho teimoso, não é? Deus falando, eu vou te dar a vitória, eu serei contigo, não precisa levar esses homens. Eu não sou com ele. E o profeta é claro, se você insiste, se você quiser levar esses homens, então você esforça, viu? Luta bastante, tá? O nome de Amazias quer dizer a força de Yahvé. Não adiantava ele ter esse título, esse nome, a força de Deus, de El Shaddai, do grande eu sou. Era só um título, era só um nome. Ele não vivia isso. Ele não vivia essa fé, ele não vivia essa força do Senhor. E quando ele queria fazer algum plano, ele queria avançar em cima, contra um exército, enfrentar alguma batalha, ele pegava os conselheiros dele. Sabe, igual aquelas pessoas que vão pedir conselho, pedir, né, justamente com aquela que eu quero ouvir o que você vai me falar, porque você vai falar o que vai massagear o meu ego. Eu não vou falar com a irmã. Ela vai meter o sarrafo, aquela irmã do coquinho ali vai meter o sarrafo em mim, vou nada. Eu vou aquela que vai massagear o meu ego. Ela tem sempre uma palavra de ânimo para me dar. Mas a palavra de ânimo dela não é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, às vezes, ela quer dar uma chicotada em você. Fala, escuta, ei, abre mão disso aí. Eu não estou nesse negócio. Eu tenho algo muito melhor para você. Mas você tem que abrir mão. Ah, mas abrir mão disso. Ah, mas abrir mão. Eu não quero ouvir, eu quero ouvir. Vai firme. Você vai conseguir. Tudo posso naquele que me fortalece. Ao contrário, né? Quando Paulo diz tudo posso naquilo que me fortalece, ele está dizendo, eu passo fome, eu passo luta, eu passo dor, eu passo sofrimento, eu passo escassez, eu passo abundância, tudo eu posso naquele que me fortalece. Não é aquele negócio que tudo eu posso isso porque Deus me fortalece. Eu posso no sentido de poder, no sentido de adquirir, porque Deus me fortalece. Isso é errado. Ele fala tudo é tudo. Até o não de Deus. Quando Deus te diz não, amém. Glórias a Ele. Pois Ele sabe o que é o bom para mim. Certo? E Amazias, a contragosto, né? Com peninha do dinheiro, mas tudo bem. Mas vai, sem os homens, larga os homens lá, perde, né, o dinheiro e não vai com aquele exército. E Deus realmente lhe dá a vitória. Mas, como eu falei, ele pega, irmãos, é de uma estupidez tão grande. Ele pega
aquele povo edomita, que ele tinha uns deuses deles, certo? Eles acreditavam, eles adoravam aqueles deuses. O que Amazias faz? Amazias vai lá, vence, derrota aquele povo. Primeiro, Deus disse que ele ia vencer aquele povo. Só que ele fez com crueldade, viu? Ele pegou os homens, lançou de uma altura tremenda lá. Quer dizer, ele agiu, sabe? Como eu falei, ele sempre oscilava, né? Entre a obediência, né? A fidelidade, a infidelidade a Deus. Usou de crueldade. Tudo bem. Entre aspas, né? Nada de tudo bem. Aí o que ele faz? Ele pega os deuses daquele povo que ele venceu, que ele derrotou, traz para si, a sua casa, o seu palácio, o seu povo, para adorar. Para adorar. Luiz Saião fala assim, a mesma coisa que você derrotar um timezinho de várzea aí, um dos que fazem parte do campo. Um Corinthians da vida vai vencer um time de várzea aí. Não, irmão, estou ao contrário, né? Vou salvar a pele aqui do coitado do irmão. Vai vencer aí, veste a camisa dele e fica todo, né? Se achando. Ele adora. E Deus ainda fala para ele, escuta, como é que você vai adorar esse Deus que nada pode, que não salvou esse povo, esse Deus que eu derrotei, esse Deus que eu sou mais forte, mais poderoso que ele, esse Deus que diante de mim não é nada, e você adora. Como se Deus, né, falasse, sou burro, cara, tu é burro, hein? Quem deu a vitória? Fui eu. Tu vai adorar esse Deus que não salvou o seu próprio povo. Amazias tinha disso. Mas Amazias apronta uma, irmão. Dessa vocês vão gostar. Vai ser bem atual. Amazias quer enfrentar, olha, ele era pequeno, certo? Ele quer enfrentar quem? Joás, o rei de Israel, um exército maior. Ele vai e afronta. Estão percebendo? Hoje em dia? Um certo, né? Líder de um país, enfrentando, né? Chamando para a guerra a maior potência mundial. Assim foi Amazias. Vai querer guerrear com quem? Com Joás. Arrogância. Arrogância. Porque ele venceu os edomitas, ele se achou. Nossa, venci, então. Eu venci um maior, claro, vai. Aí o outro lá, ele chama os conselheiros dele, aquele que vai massagear o seu ego, assim como muitas vezes nós fazemos, não é? Eu vou onde eu quero ouvir o que eu quero. Eu quero ir à igreja ouvir o que eu quero, eu não quero ouvir o que o pastor tem para falar. Ou que o pregador, ou que a pregadora tem para falar, eu quero ouvir o que eu quero. Mas Deus tem outra coisa para te falar. Para você abrir mão do teu orgulho. Para você abrir mão dessa situação, dessa pressão. Para você abrir mão desse medo desse futuro. Do amanhã. Dessa doença que você acha que vai te matar. Abre mão disso. E descansa em Deus. Descansa, abre mão, perca esse medo para ganhar a vitória em Cristo Jesus. Entenda, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é que Ele vai te dar tudo, é que de nada você vai sentir falta, ainda que você não tenha tudo. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, é perder, é largar a mão do que você não pode reter, para você ganhar muito mais. E muito mais do que você imagina. Aleluia. Glórias ao Senhor Todo-Poderoso. Então, resumindo, amados, essa é a história de Amazias. E ele nos dá uma lição. Ele, assim como tantos outros, né, nos dá uma grande lição. De que temos que ter a humildade. A humildade, mesmo quando nós estamos ganhando, quando estamos sendo abençoados, quando ele foi ungido rei, consagrado rei, quando ele venceu os seus inimigos, quando Deus falou, olha, eu vou contigo, não precisa de mercenários, não precisa de pagar rios de dinheiro, de toneladas de ouro para mercenários, eu estarei com você, vai que a vitória é tua. Até quando Deus te abençoa, seja humilde.
Seja humilde. Não seja arrogante. Amém? Sabe, queridos, a fragilidade do ser humano é tão grande. Deus só não nos consome mesmo, não nos destrói pela misericórdia. É pela misericórdia, não é? Porque muitas vezes, eu sempre falo isso, né, irmãos? Que às vezes nem eu mesma me suporto, eu tenho que chegar e às vezes me dá vontade de falar assim, Ruth, fica aí. O nosso maior adversário é aquele que está diante do espelho. Não é? Não somos nós mesmos a causa de nós não dormirmos por causa da nossa preocupação? O medo de nós fazermos escolhas erradas. Nós escolhemos as nossas escolhas, fazemos as nossas escolhas e não as escolhas de Deus. Nós. Tristemente, nós não conhecemos a Deus. Uma pesquisa daquele instituto, foi o pesquisador, agora eu vou esquecer, é Gallup, o seu primeiro nome eu não lembro, mas o irmão lembra da pesquisa Gallup, né? Ele diz que entre os cristãos, foi feita uma pesquisa, que muitos cristãos não conhecem o Deus que serve. Olha que triste. E é verdade. O próprio Cristo falou lá atrás, não sei se ele leu na Bíblia, né? E copiou da Bíblia isso. Meu povo perece por falta de conhecimento. Não é verdade? E às vezes nós mesmos, irmão. Olha que palavra maravilhosa. Paulo diz lá, em 1 Timóteo, no capítulo 16, amados, olha que, antes de bater em vocês, Deus bateu em mim, tá? Eu apanhei também. Olha só que palavra tremenda que Deus diz aqui para nós. Leiam junto comigo. Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler na íntegra, mas eu vou me reter só no começo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha que maravilha. Te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Mas sabe o que me chamou a atenção? Foi essa primeira frase aqui. Vamos lá no comecinho? Tem cuidado de ti mesmo. A gente cuida dos outros e não cuidamos de nós. Ouvimos tanto, eu morro pelos meus filhos e pelos meus netos, eu agora pelas minhas netas. Não é? Se eu perguntar aqui quem morre pelos seus filhos, todos vão levantar a mão que tem filhos e netos. Mas, há uma outra pergunta. E o quanto você está disposto a viver por eles? Você tem cuidado de você, da sua mente, do seu espírito, da sua saúde? Você tem cuidado da tua comunhão, da tua intimidade com Deus? Você quer ter autoridade para chegar diante de Deus, a intimidade para chegar diante de Deus e fazer uma oração pelo seu filho e a resposta imediatamente? Eu quero. Mas eu tenho cuidado. Nós temos cuidado dessa nossa intimidade com Deus? Nós estamos cuidando? Quantas vezes quanto tempo nós estamos gastando em oração? Diariamente. Em leitura da palavra, diariamente. Conhecendo melhor esse Deus que nós servimos. A ponto de não sofrer com a angústia do futuro. A ponto de descansar, mesmo quando a tempestade está em tua volta. Quando Jesus dormiu no barco, e os discípulos, você não se toca? Como que você tem coragem de dormir enquanto nós estamos aqui à beira da morte? Olha as ondas, olha o barco quase naufragando aqui, e você dorme? Jesus queria dizer para eles, seus tolos, se eu estou com vocês, fiquem em paz. A tempestade não vai derrubar vocês. A tempestade não vai destruir vocês. Mas quantas vezes nós lemos isso e nos apropriamos dessa palavra?
Às vezes até lemos, mas você se apropria, você traz a memória, acho que foi a irmã Sandra que falou aqui, não foi a Michele que falou aqui. Será que na hora da tribulação a gente lembra disso? Não é? Ou, como eu falei, eu quero me agarrar, me reter ao medo do futuro, ao sofrimento, àquela preocupação, à doença que veio sobre mim, sobre minha família, do que ouvir Deus. Ei, eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura. Basta uma palavra minha. Eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu sou o que sou. Agindo eu, quem impedirá? Você tem dito isso às tuas preocupações? Você tem dito isso a Satanás quando insiste em te dizer você não vai conseguir? Você não é nada? Eu não sou mesmo, Satanás. Sabe por quê? Porque Deus me amou antes mesmo de eu conhecê-lo. Eu não tenho esse direito, não é apenas porque Jesus morreu na cruz, é porque Ele me amou muito antes dele morrer. Ele já me amava, Ele veio morrer porque Ele me amava. E não é você quem vai impedir a esse Deus de lhe abençoar. Você tem essa intimidade? Cuida de ti mesmo. Cuida da tua saúde. Eu estava conversando quarta-feira aqui com o irmão Paulino, ele não veio hoje. Ele perdeu 30 quilos. Eu falei, irmão? Aí ele falou assim, eu estava praticamente cego do diabetes. Consegui zerar o diabetes com a alimentação. Diz que o médico falou para ele, você coma salada igual boi come pasto. Aí depois você pode comer proteína. Quer comer proteína? Come ovo. Ele falou que eu não aguento mais. Hoje em dia eu já como bastante tomate. Tanta salada não. Perdeu 30 quilos. Cuida de ti mesmo. Cuida da sua saúde. Cuida da tua mente. Porque senão, amado, você vai no piscar de olhos. Se você não abrir mão desse sofrimento, dessa angústia, daquilo que te pesa e confiar em Deus, dessa sua insegurança e segurar, mas com força, a confiança em Deus. O que Deus tem para você. O que Ele tem para você. Sabe, querido, o campo de batalha de Satanás, vocês sabem que é a nossa mente. Não é? E a nossa arma é essa aqui, ó. É o conhecimento. Está aqui. Lembra que eu falei para vocês de Joás? Tal qual nós. Altos e baixos. Lembra que eu falei? Deixa eu falar. Porque essa é interessante também. Quando Amazias afronta ou desafia Joás, que é o rei de Israel, como um certo líder hoje, afrontou a maior potência do mundo, ele fala no versículo 18, ele fala assim uma parábola. Joás, o rei de Israel, fala uma parábola. Presta atenção. O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano, dá a tua filha a meu filho por mulher. Porém, os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. O que quer dizer esta parábola aqui? Cardo é uma planta que no máximo, geralmente ela é pequena, 1 metro, né? Muito, muito difícil ela passar disso. Tem algumas. Cardo é uma planta como se alcachofra é um cardo, é uma das espécies de cardo, né? Ela tem até uns espinhos, mas ela tem um tamanho muito pequeno. Só que o cedro, ele vai além, muito mais de 40 metros. E a sua madeira muito potente. Aí vai aquele cardo e desafia o cedro. E tal qual, né? Está acontecendo. Um chihuahua a desafiar o pitbull. Certo? A arrogância de Amazias. A arrogância de Amazias. Porque foi abençoado, tendo vitória sobre os edomitas, achou que poderia ter, sem orientação de Deus. Assim somos nós. Então, quer saber do que vai acontecer amanhã? Isso aqui, é mais atual do que o jornal de amanhã que vai sair amanhã. Tá certo? Essas coisas que estão acontecendo aqui hoje, está tudo escrito aqui.
Quer saber o que vai acontecer com a tua família? Aqui. Quer saber qual carreira a seguir? Aqui. Aqui. O meu povo peca por falta de conhecimento. Amados, não esqueça jamais que conhecimento, tem uma frase, não sei quem é, conhecimento é poder. Não sei de quem é essa frase, eu sei. Veja bem, outra situação também interessante é, como eu já tinha falado, que Jesus Cristo nos diz: pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Perder para ganhar. Jesus Cristo perdeu por um certo tempo, perdeu a sua glória. Ele deixou a sua majestade, deixou o seu trono, deixou a sua comodidade, deixou ali o seu tempo, o seu momento de ser adorado pelos anjos do seu trono de santidade para se fazer carne, para levar sobre si as nossas maiores vergonhas, os nossos maiores pecados hediondos, homicídio, corrupção, prostituição, pornografia, todos esses pecados imundos, Jesus Cristo levou sobre nós. Ele não precisava abrir mão, mas ele fez isso por amor a mim e a você. E ele se fez pecado. Por isso que Isaías fala, não tinha, o seu semblante era feio, era horroroso, não tinha beleza por causa disso, porque o meu pecado, o seu pecado estava nele. Era feio. O nosso pecado é horrível. Jesus tomou sobre si. Ele abriu mão. Ele perdeu para ganhar a minha alma e a tua alma. Ele perdeu, a matemática dele foi essa: eu vou perder. Eu vou sair da minha glória, sim. Eu vou perder para ganhar a humanidade. Para ganhar a alma daqueles que Satanás quer levar para o inferno, para junto com ele viver uma vida eterna de sofrimento. Não, alguém tem que fazer algo, e esse alguém sou eu. Então eu vou perder. Nós não queremos perder 1 milímetro de nada. O nosso tempo, nos cultos de oração de quarta-feira, não tem metade disso aqui. No relógio de oração, 24 horas de oração. Isso aí quem responde é você, não precisa me responder. Todos estão sendo fiéis aos seus horários. Eu não tenho tempo, eu já acordo tão atropelada. Amados, isso é hábito. Hábito. Aprenda a acordar mais cedo. 30 minutos mais cedo, com calma. Aprenda. Não, eu tenho que experimentar até o último golinho da cama. E a tua intimidade com Deus está começando o teu dia. Você não sabe o que te espera. Como diz aquele hino, vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora. Um temporal pode abrigar. Então, logo cedo, glorifique a Deus. Entrega a tua vida a Deus. Entrega o teu dia a Deus. Peça livramento para você, para os seus filhos, para a sua família, para os seus amigos, para a sua nação. Logo cedo. Acorda uns minutos antes. Esses minutos aqui é do Senhor. 15 minutinhos é do Senhor. Esses 15 minutos é do Senhor. Faça isso. E você vai ver que daqui a pouco você não vai mais se satisfazer com 15 minutos. Você estará fazendo 30. Está valendo mais. Tal é a tua intimidade com Deus. É tão boa, é tão grande, é tão maravilhosa, que você vai querer mais e mais. Nós vamos fazer uma vigília, 2 vigílias, né, pastor? Em agosto, porque nós vamos encerrar o nosso 40 dias de jejum. E em novembro para encerrar o ano, certo? Muitos falam assim, eu não aguento, eu durmo. Mas às vezes vai para casa. Aí fica lá. Né? Vem para a vigília, irmão. Vem orar. É sacrifício. Não que
você precise fazer para Deus te dar, que Deus já fez, tá? Não é penitência, não. Mas é sacrifício da tua carne para você ganhar em comunhão com Cristo, mais intimidade com Cristo. Nós entendemos as demandas, nós entendemos o cansaço e nós procuramos sempre tornar esse período mais relaxante, mais leve. Tanto é que a última vigília, é vigília Nutella, né? Não é a vigília raiz que nós fazíamos passar, mas, irmão, hoje em dia está difícil. A gente tem que ir de acordo, mais leve, né? Quando a gente quiser uma raiz mesmo, a gente pode até fazer, mas vai peneirar, eu sei, para aguentar. Vai peneirar, nem vamos todos. Mas vamos fazendo assim, por respeito à saúde, à idade de muitos, né? Ao tempo, trabalho, no outro dia trabalha, porque vai ser sexta-feira. Então, no outro dia, a gente vai deixar até onde o Espírito Santo puder levar. Até onde você puder ir, você pode ficar. Tá certo? Mas, amados, abra mão do que você não pode reter, para você ganhar aquilo que você não pode perder. Que é a salvação em Jesus Cristo, que é a comunhão com Jesus Cristo, que é a bênção sobre a tua família, a bênção sobre a tua vida, as portas abertas, as portas espirituais que estão fechadas e devem estar abertas, que só Jesus Cristo tem a chave para abrir. Ele fala, eis que eu abrirei as portas de bronze e quebrarei os ferrolhos de ferro. Então, amados, é com comunhão. Abra mão da sua comodidade, abra mão da sua insegurança, abra mão das suas incertezas e segure bem forte nas mãos do Senhor Deus. Não faça igual Pedro. Pedro começou bem. Quando ele viu Jesus Cristo ali em alto mar, ele falou assim, quem é? É Jesus. Ah, Senhor, tu estás andando em alto mar, então se és tu mesmo, eu vou, hein? Me chama que eu vou. Jesus Cristo vem. Ele foi, todo ousado, vou, e começou a andar sobre as águas. Daqui a pouco, ele, ao invés de focar em Jesus Cristo, ele olha para as ondas. As mesmas ondas que estavam lá no barco, quando ele estava lá no barco. Não mudou nada. Não mudou nada. O que mudou foi o olhar. Ele deixou de olhar para Jesus Cristo. Ele abriu mão de ficar olhando a Jesus Cristo, confiar. As ondas aqui, ó, todo o exército do mal contra mim, ó. Quando Geazi falou para o profeta Eliseu, Senhor, olha lá, nós vamos perecer, nós vamos morrer, estamos perdidos, está morto, olha lá o exército. Eliseu abre os olhos, Senhor, dele, e ele viu um exército maior ainda espiritual. É isso que você tem que ver. Mas para você ver, você tem que ter intimidade com Deus. Para você decretar a vitória e decretar a derrota dos espíritos malignos, demônios que perturbam a tua vida, você precisa abrir mão do teu orgulho, abrir mão da tua comodidade e segurar bem forte na mão do Senhor Jesus Cristo e confiar nessa palavra e dizer com autoridade. Você tem que ter essa autoridade. Porque aqueles homens, quando foram expulsar aquele demônio, lembra? Quando eles viram lá os apóstolos, né, Paulo, e repreendendo, e todo mundo ali, os apóstolos ali orando e repreendendo, e enfermos sendo curados, e demônios sendo expulsos, eles vão expulsar, eu expulso, em nome do Deus de Paulo, em nome não sei do que, o demônio fala, peraí, Paulo eu conheço, Jesus também conheço, e vocês, rapaz, os caras saíram, ó, voando, não tinham a autoridade que Paulo tinha. É preciso, amado, é preciso nós termos, porque, sabe por quê? Porque a autoridade não está naquele que ora, a autoridade não estava em Paulo, estava em Jesus Cristo, estava no nome de que Paulo clamava, e no nome daquele que Paulo tinha intimidade. É a mesma coisa de você representar. Por exemplo, eu ouvi hoje uma palavra maravilhosa que veio bem a calhar. Pastor, acho que foi o pastor Hernando Dias Lopes que falou, sobre o embaixador. Quem sabe, já ouviram falar de embaixador? O que o embaixador faz? Representa um país. Você representa Jesus Cristo. Você não fala, o embaixador, ele não pode falar dele. Sabia disso? Ele não pode chegar diante de outro país, diante de uma autoridade, e falar em nome dele, e falar a mensagem dele. Ele tem que falar, representar o país dele, o governo dele, a mensagem do país dele. Assim somos nós. Somos, o que a palavra de Deus fala? Somos embaixadores de Cristo.
Aleluia. E Satanás tem que reconhecer isso, que nós somos embaixadores de Jesus Cristo, que nós temos autoridade sim, porque nós estamos falando na palavra dele, nós não estamos falando em nosso nome. Eu estou expulsando no nome daquele que tudo pode, daquele que pisou na tua cabeça, naquele que te colocou no inferno e de lá você nunca vai sair. É em nome desse que eu estou falando, porque eu sou embaixadora de Cristo. Ele me fez assim. É isso que você tem que fazer. Mas você tem que conhecer isso. Você não pode abrir mão disso. Você não pode perder isso. Abra mão da sua comodidade. Abra mão do seu celular. Abra mão da sua insegurança. Abra mão do tempo frívolo, das conversas frívolas, dos tempos ociosos. Abra mão para você ganhar isso. A autoridade de embaixador de Jesus Cristo. E até os demônios e a potestade vai sim correr de você. Vai sim obedecer o nome que você clamar para que eles obedeçam. Amém? Mas ele vai saber que você tem autoridade. Ele vai saber, ele te conhece desde quando você levanta, ele te conhece o dia, ele conhece aqui, ó, o teu coração, ele conhece a tua mente, ele conhece o teu relacionamento, ele conhece você em 4 paredes. Esse tem poder. Esse tem autoridade. Essa aqui é embaixadora. Essa aqui eu não mexo. Essa aqui é embaixadora. Aleluia. Como o pastor ontem falou, como é bom se alguém chega e fala assim, você tem alguma coisa diferente, você é cristã? Você tem algo diferente. Sem nós começarmos a falar, a dizer, a nos rotular. Como é bom. As pessoas têm que ver em nós. Eu também não lembro quem. Hoje eu estou falha, viu? Eu não lembro quem falou que a Bíblia que nós temos, que o mundo tem que ler, é a nossa vida, é o nosso testemunho. A melhor Bíblia que o mundo tem que ler é o nosso testemunho. Mas como você vai dar? Se você chega no teu trabalho, você concorre com os outros lá na inveja, dos ciúmes, na insegurança. Como que você vai lá se você está adoecida, com a sua emocional adoecida, porque você não descansa, não toma posse da paz que excede todo entendimento. Você insiste em sofrer pelo futuro, ou sofrer pelo passado, pelo que foi, pelo que não pode ser mudado. Você insiste em deixar a raiz do mal no teu coração fazer crescer, frutificar, ramificar em tua vida. Você insiste. Abra mão. Perca para ganhar. Sabe quem abriu mão do seu orgulho? Naamã. Vocês conhecem a história de Naamã, não é? Quando o profeta mandou ele mergulhar naquele rio Jordão, aquele rio imundo, ele falou, poxa, tem rio aqui, tem rio ali, tem rio acolá, lindos, maravilhosos, de água quente, eu vou mergulhar. Eu, um general, na minha condição, olha os meus comandados aqui. E não foi uma vez, não, foi 7. Foi 7. Ok, eu tenho um auxiliar de pregador aqui hoje. Deixa o público te ver. Ó, gente, criatura de Deus. João, já deixei a marca nele aqui do batom. Então, mas ele abriu mão do seu orgulho, da sua liderança, dos seus soldados. Sabe, olhar para ele, meu comandante, se rebaixar isso. Ele mergulhou não 1, não 2, não 3, não 4, não 5, não 6, 7 vezes. Ele mergulhou e na 7ª foi curado. Então persista em oração. Orou hoje, mas eu oro tanto, ora mais. Eu orei ontem, orei hoje, ora mais. Que a tua bênção vai chegar no 7º, quem sabe. Mas ora, não desista. Não desista. Moisés, abre mão do seu título de príncipe. Não é? De filho da princesa, da filha de Faraó, de todo o título dele, para ser o libertador de seu povo. José abriu mão de ser filhinho mimado, de ser o filhinho preferido do papai, né? Abriu mão disso. E foi jogado no poço. E foi vendido como escravo. Mas ele ganhou muito mais do que podia imaginar, porque ele foi o príncipe do Egito. Acima dele só Faraó. E ele livrou aquela nação de morrer de fome e o seu próprio povo também. Abriu mão do que não podia reter para ganhar o que não podia perder. Aleluia. Glória a Deus. Assim como o nosso Jesus. Ele abriu mão.
Quem somos nós para não abrir mão? Então, amados, eu quero terminar. Comecei a frase com o missionário, porque me tocou muito a história dele. E eu quero terminar com uma frase dele também. Eu esqueci de dar para o irmão também. Não, mas não é essa não, irmão, é uma outra. Deus sempre dá, olha só, o seu melhor para aqueles que deixam a escolha com Ele. Oh, glória a Deus. Deixa Deus escolher por você. Abre mão da sua escolha. Sabe? Às vezes, sabe o que acontece também? Às vezes Deus só quer que você diga sim para Ele. Eu quero tanto, Senhor. Eu quero demais. Mas seja feita a tua vontade. Aí Ele te dá. Sabe por quê? Porque Ele quer isso, que você fale que é a escolha dEle. Você tenha humildade, reconheça que Ele que reina em tua vida, que Ele é quem governa a tua vida. Amém? E Ele vai te dar. Repetindo aqui a frase do missionário Tim Elliott. Deus sempre dá o seu melhor. Deus sempre dá o seu melhor. Vamos repetir todo mundo junto? Deus sempre dá o seu melhor para aqueles que deixam a escolha com Ele. Para aqueles que deixam a escolha com Ele. Amém? Glória a Deus. Palmas para esse Deus Todo-Poderoso. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Deixa Deus escolher por você. Abre mão da tua escolha, amém? Bendito Deus e eterno Pai, glórias, toda honra, todo louvor sejam dados a Ti, Senhor. Obrigada, Deus, por Tua palavra que nos ensina, Senhor amado. Abre mão, Senhor, daquilo que não podemos reter, Senhor, para aquilo que não podemos perder, que é a nossa comunhão contigo, que é a salvação, Senhor amado, em Cristo Jesus, que é, Senhor amado, ó Deus, as bênçãos que tens, ó Deus, reservado para nós, Senhor. Ó Santo e eterno Deus, nos dê, Senhor amado, mais e mais ensinamentos, Senhor, para que não venhamos, Senhor amado, a perder as Tuas bênçãos, ó Pai, mas que venhamos, Senhor amado, reconhecer que temos que perder, sim, o nosso orgulho, muitas vezes a nossa comodidade, muitas vezes, Senhor, abrir mão de nossas escolhas, para deixar que Tu escolhas, assim como o Teu servo Tim Elliott falou, Senhor, Deus, sejas Tu, Senhor, a escolher por nós. Que o nosso conselheiro seja o Espírito Santo. E nos oriente a fazermos, ó Deus, o que é certo. A darmos o passo certo. E a descansarmos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós não temos controle, Senhor amado, sobre o futuro, sobre o amanhã. Tira de nós todo, Senhor amado, espírito de ansiedade, de depressão, de pânico, de, Senhor, insegurança, de falta de fé, Senhor, de medo, Senhor. Tira, em nome de Jesus, nós somos Teus embaixadores, e é em Teu nome, Senhor, que clamamos e dizemos, Senhor, a toda potestade maligna, Senhor, a todos os adversários, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Glórias a Ti, amém, Senhor amado, nos dê uma semana de vitória, escolhe por nós, Senhor, como será essa semana, para nós, para a nossa família, em nome de Jesus, amém.